Estamos chegando no nosso podcast, o assunto é dinheiro, e hoje o nosso podcast está muito especial. Para você que tem dúvidas sobre franquias, hoje esse programa é para você. E como você sabe que eu trago os melhores de cada segmento, eu estou aqui com o Léo, que é proprietário de 5 lojas em Manaus e 1 em Porto Velho. Lojas que você daqui a pouco vai saber, são lojas conhecidíssimas, que talvez você já seja cliente. Muito bem-vindo, Léo. Obrigado, mano. Se você não conhece o Léo, com certeza você já comprou em uma das lojas dele, porque ele tem 6 lojas, 4 no Manauara e 2 fora de Manaus, que a gente vai já conversar com ele, é isso? São 5 no Manauara. 5 Manauara e uma em Porto Velho. E, Léo, só para a gente contextualizar, como começou o seu envolvimento com esse mundo de franquia? Por que você não empreendeu no negócio tradicional e buscou as franquias? Eu já vim de cultura familiar, de empresa familiar, na área de construção civil, incorporação. Tive meus percalços, perdi muito dinheiro, quebrei, trabalhando para governo, para Estado. E aí fiquei dentro da operações familiares. E a gente trabalhava ali com locação de imóveis, enfim, ficou um tempo ocioso. O primeiro contato que eu tive com franquias foi uma locadora. Passei 10 anos sendo Avis Budget aqui na região norte. A locação de carro? Locação de carro. Legal. Naquela época não existia essa ideia de Uber, não existia aquela ideia que você precisava alugar para vender o carro, era mais a prestação de serviço. E aí essa mudança de chave acabou que o franqueador master quebrou, e o americano assumiu, que na época era a maior rede mundial. Não deixa de ser, muito Continua grande. Não, com aquele, depois do Crash 2008, as ações do grupo chegou a 0. Caramba, enfim, e aí nas condições que eu tinha pedido para continuar com eles pediram muito prazo, eu disse, não, vamos encerrar, nós encerramos numa boa. E aí eu continuei com a construção civil e voltando, fiquei muito ocioso. E em 2018 eu fui à busca de uma franquia nova, fui para a primeira feira de franquias que eu fui conhecer da BF. E lá eu conheci o grupo Rossetti, que tem hoje algumas marcas, e na época nós tínhamos conversado, era um stand que tinha da Companhia Marítima, da Valizé, que foi o primeiro contato. E eles me chamaram em fevereiro de 2019 para uma entrevista novamente, fazer toda a qualificação. Tem toda uma qualificação principalmente financeira. Tem muita franquia que a gente tem chamada COF, é Circular de Oferta de Franquia. COF. Muitas das vezes, para entregar COF, você passa por uma avaliação financeiro-econômica. Posterior, aí que ele começa a te apresentar números. Cada franquia tem a sua particularidade nesse sentido. Tem umas que de imediato já te apresentam, quando você é de fora do mercado, não faz parte, eles te pedem primeiro, pedem um contrato de confidencialidade e começam a te apresentar os números. Legal. A maioria delas fazendo Então você teve primeiro uma entrevista? Sim, aí foi a primeira qualificação financeira. Que senão a entrevista não segue. Se o cabra não passar, já morre ali. Já fica ali para não perder muito tempo para ambas as partes. Legal. E aí a posterior você vai, vamos ver a técnica, que ele faz a avaliação particular. Naquele momento foi bem desafiador, porque eles tinham me oferecido a operação, era uma outra que já estava em andamento, mas enfim, acabou que eles estavam na realidade querendo buscar um franqueado que já estava na área, já tinha experiência com franquia. Lojas, já. Eu não, era novato, no segmento de varejo mesmo, de shopping. E nesse momento ele me ofereceu a Valizé. Eu falei, poxa, vai ser um desafio. E eu fui o primeiro homem operador. Isso que eu já ia te perguntar. E aí o desafio foi maior. Eu não podia estar dentro de... Vamos lá, as condições. Como era uma marca muito conservadora... É de roupa íntima, né? Íntima, de lingerie. Ela é uma marca francesa, foi comprada pelo grupo, ela tem mais de 100 anos, enfim. E ela fabricava luvas na França. Aí quando veio ao Brasil, foi comprar pelo grupo. E nesse processo, Marcos, eu poderia administrar enquanto não tivesse cliente dentro da loja. Se eu tivesse alguém, eu tenho que ficar lá de fora, eu podia subir para o estoque. Se tivesse alguém que eu falo, uma cliente no provador, aí que eu não podia entrar em hipótese alguma na loja. E eu tive que encontrar uma metodologia e uma forma para administrar e fazer essa gestão. Foi aí que eu bem desafiadora, né? Primeira franquia você já teve aí? Não podia ir para o balcão, não podia atender, não podia participar, não podia ver, não podia fazer nada.
né? Então eu tive que me cercar de aplicativos, e aí eu era o contato quase diário com o gerente, com a equipe, e aí eu criei isso, eu trouxe esse foi, acho que foi o maior aprendizado que eu tive, que eu acabei que eu poderia ter sido um mero investidor, ter deixado na mão do gerente, né? Que é muito o que acontece, é um erro que as pessoas às vezes cometem, e eu acabei me apaixonando e virando gestor mesmo, e quebrando a cara, aprendendo todo dia ali, mas isso me inspirou foi um desafio. Legal, uma escola. Exatamente. Show. E depois da Valisé veio qual? A gente estava comentando ainda há pouco, né? Em dezembro eu fechei o contrato do repasse da loja da VR, Collezione, lá no Manauara. VR, se você não sabe, é moda masculina, inclusive esse terno. Ele nem sabe, mas o pouco dinheiro que a gente ganha, a gente deixa lá com Djalma ou Geraldo? É Djalma. Djalma. Um abraço para você, Djalma. E atende muito bem, você está de parabéns. E aí nós iniciamos também a contratação da VR e da V-Build, que é um salão que tinha a proposta de ser um salão express. Nós continuamos nesse propósito, mas nós ampliamos o serviço. Também no Manauara? Manauara. Isso estou em dezembro de 2019. Caramba, rapaz. E nesse momento a gente... Não vou nem falar de pandemia, porque já vem pela frente aí. Porque a programação de abertura seria fevereiro, março e abril. Caramba. Porque abril eu também fechei a abertura, que eu acho que a gente deve tocar esse assunto. Eu abri uma loja, fechei um contrato e abri essa loja no Shopping Botafogo, no Rio de Janeiro. Por questões familiares, de negócio, a gente tinha casa, tinha um porquê de estar lá. E tinha um projeto para dar continuidade também nessas operações lá. Só que veio a pandemia, né? Então, tudo aquilo que estava programado, desprogramou, um novo mundo começou. Foi desafiador. Na pouco eu comentei com você, eu comecei, já tinha ali 6 meses entendendo do físico, de uma hora para outra eu tinha que entrar do digital e não tinha tempo para aprender, tinha que meter mesmo a mão na massa e se virar. E nessa altura tu já tinha 3 lojas, né? Valisé e em obras, eu estava com obras todas prontas praticamente. Caramba. E aí eu tinha 2 opções. Né? Na época eu até fiz consultoria, fiz várias situações. Cancela ou não cancela os contratos? Né? Eu acho que isso foi aberto o mundo inteiro, né? Todo mundo tinha o direito. Aí vem a vez do empreendedor, poxa, eu estou com o contrato assinado, 70%, 80% da obra pronta, o que eu vou fazer agora? Assimilo esse prejuízo ou posso ter um prejuízo maior? Né? E aí eu disse, vou ter que tentar botar a cabeça no lugar. Passei ali uns 15 dias sofrendo. Imagino. Né? Porque o empreendedor, imagina, todo mundo preso em casa, sem saber o que ia acontecer. Sem a certeza do futuro, né? Não, zero. Você não era algo que ninguém podia explicar. Sim. Então eram vários sentimentos. E acabou que eu insisti, mantive os contratos e, engraçado, as aberturas das lojas eu não participei, eu estava com Covid. Fiquei mais de 60 dias. Caramba, cara. Mas elas estão aí, estão todas abertas, com exceção de Botafogo, que eu acabei fazendo repasse. Fiz a opção de não dar continuidade no projeto no Rio de Janeiro. E aí veio a Bora Fechou, aqui em Manaus, né, que também faz o mesmo grupo da Valisé. Que já é roupa de ginástica. Já são fitness, né? Fitness, né? Roupas fitness. Que hoje eles têm um nome bonito que eles chamam de athleisure, Marco, que é a ideia que você use isso como moda que não seja só apenas para o fitness. Ah, é? No dia a dia. No dia a dia. Legal. E a gente veio agora, abrimos agora dia 20, no mês passado, a Les Alés. Que aí é roupa... Que é a roupa feminina também. Roupa feminina. Praticamente eu estou aí dentro de inserido no mundo feminino com exceção da VR, né? E que eu até comento hoje, exemplo, a Valisé eu admiro, são quase 90% das pessoas que trabalham lá são mulheres. Então esse universo feminino... Isso na Master lá, na base. E também no escritório, que são fábricas. Hoje o Arrosset se eu não me engano, é o maior grupo da América Latina de têxtil. Para você ter ideia, eles são 8 marcas no varejo. Essas 8 marcas não representam nem 10% da fabricação deles. Rapaz, então é uma potência. Tem detentor da marca da Lycra aqui no Brasil. Então, e mesmo assim, você pega esse conglomerado, a maioria são mulheres. Legal. É muito gratificante, né? Você saber que existe uma política, e aí a gente fala, não é política, né? A gente fala de cultura.
Né? Que isso é muito importante hoje, você começar a empreender, mas você tem que aprender que existe uma cultura que você tem que formar para o teu negócio. Com certeza. Agora, Léo, eu tenho uma pergunta para você. A gente sabe que você tem uma gestão consagrada, né? Já está com 5 anos, o negócio já maturou, e eu posso dizer isso com toda certeza, porque praticamente todas essas lojas, tirando essa última, ou eu sou cliente, né, que é da VR, e as outras, minha esposa e filhas, todas elas são clientes. E, obviamente, às vezes o pai ou o esposo tem que estar acompanhando, então a gente vai junto e vê sempre o movimento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que é para os nossos telespectadores também entender. Franquia é sinônimo de sucesso? Não estou te falando das suas que a gente já sabe que já são consagradas. Mas para quem está querendo investir, todo investimento em franquia é sinal que vai dar certo ou não? Essa é uma pergunta que eu sempre coloco. Existem alguns pontos que precisam ser analisados. Que existe franquia, existe franquias. Existem candidatos e candidatos à franquia. Primeiro, para você se candidatar a uma franquia, vamos passar para essa etapa do físico econômico, da entrevista, da capacidade técnica. Você tem que entender que o negócio não é seu. Muitas das vezes as pessoas pensam, eu vou comprar uma franquia, vou comprar. Você não está comprando, você está tendo um direito de usar. Tipo, alugando ali para você. Até brinco, né? Que antigamente tinha um caixeiro viajante, aí teve representante, teve distribuidor, você é um mero representante na região ou naquele shopping. Entendi. Né? Porque os contratos são bem complexos. Amarrados. São. Porque você está pegando, por exemplo, uma Valisela, tem 100 anos. É uma marca que eu tenho vários deveres, várias obrigações. Qual é a história final? Né? Esse economista sabe bem. Eu tenho trabalhado nessas operações como investimento a longo prazo. São contratos de 5 anos. Eles se realizam no final do contrato. A ideia é essa. Né? Eu já renovei agora com a Balizé. Então a ideia é que hoje eu tenho a capacidade de receber algo pronto, formatado, que já foi testado e que dá um certo resultado se houver a minha participação, não só o investimento financeiro. Legal. Então esse é um princípio que você tem que entender se você está disposto a isso. Tá. Só para deixar claro para o nosso telespectador, o dono, entre aspas, tem que estar envolvido no negócio. Sim. Como você deixou bem claro aqui na Balizé, né? Tem empresas, tem grupos aí que já... eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Você falou que, por exemplo, o Grupo Gesta, né? O André hoje tem, sei lá, nem sei quantas lojas ele já tem, mas sim. grupo... É cliente nosso também, gente boa. Exato. Ele tem vários também. Tem vários, mas é uma pessoa que todo dia também está no shopping. Eu admiro muito, é uma pessoa que está ali sempre presente, mas já montou uma estrutura. Hoje eu digo que ele é um empreendedor de franquias. Eu ainda estou engateando, vou falar assim, né? Não, mas já tem 5, já deve ter visto muita coisa. Já deu para ter uma noção. Né? Vai para sexta? Ou tu acha já estou com a sexta, né? Por enquanto. Vai para a sétima? Pronto, melhorando a pergunta. Bom, eu estou naquela fase, eu não gosto de usar desculpas, né? Que a gente fala, o governo, o momento. Uma coisa que eu aprendi é que o varejo, ele é volátil, né? Claro que eu sempre na economia, quando está na alta ou na baixa, o primeiro que sofre ou ele é beneficiado. É verdade. E aí é momentos, né? Hoje eu estou numa fase de fortalecer minhas relações, porque o que eu entendo, concluindo, né? Você falou, por que empreender, por que ir para franquia? Por que não empreender um negócio próprio? Hoje eu optei em estar em shopping, que existem franquias de rua. Vamos já também tocar nesse assunto. E aí hoje eu preciso fortalecer minhas relações, não só com a franquia, com o shopping, e principalmente com o consumidor, que é o meu cliente. Legal. Né? Então, eu fiz a opção ainda de não aumentar minha estrutura. Né? Eu acho que foi uma cultura que a gente aprendeu com... Se teve algo que nos ensinou bem, a pandemia foi isso. Na hora de aperto, você tem que enxugar. Fazer mais com menos. Exatamente. Então, nesse momento agora, eu vou com mais cautela. Hoje eu quero tirar... Consolidar as 5. A gente não falou o nome 6, aqui, né, do Chiro, né? Ele prega muito a lei de Pareto, né? Sim, nosso amigo Chiro. E aí eu quero tentar aplicar um pouco mais a lei de Pareto nesse sentido, para aguardar um momento mais adequado para... Gente, até exemplo, você foi falar, você quer expandir, eu não pretendo nesse momento sair de Manaus. Entendi. Né? Então, o próximo shopping poderia ser um Amazonas Shopping, dependendo de uma negociação. Então, aí a gente está falando de oportunidade. Legal. Né?
Então, eu acho que o varejo, eu acho que quase qualquer empreendimento, né, Marco? Tudo depende da oportunidade. Você tem que estudar, tem que analisar. E um bom estudo, né? Para você realmente não fazer o investimento achando que vai ter um resultado e tem outro. Léo, por que você escolheu o Manauara e não o Amazonas Shopping, que a gente sabe que são os 2 principais shoppings da cidade? Por que você iniciou pelo Manauara? No primeiro momento, não foi opção. Né? A Avalizar, eu comentei ainda há pouco, existe franquia de rua e existe franquia que tem que estar em shopping, mas com determinado ticket médio. Né? Então, são posicionamentos. Né? Então, tem marca que não vai funcionar no Amazonas Shopping e tem marca que não vai funcionar no Manauara. É mesmo? São públicos diferentes? É posicionamento, tudo é um conjunto, sabe, Marco? Hoje eu consigo avaliar, e tem muita franquia que não faz avaliação. Né? Você me perguntou por que empreender. A primeira, eu acho que o segundo ponto é você avaliar muito bem essa franquia. É que tem muita franquia que quer começar com o dinheiro do franqueado. E aí ele sai expandindo. E tem uma franquia, não é só montar um processo de vendas, não é só ter uma marca. São vários itens que precisam estar ali trabalhando, desde o brand de uma marca até você ter a certeza do consumidor final. Porque hoje o mercado, o varejo, eu acho que no mundo inteiro está mudando. Né? Antigamente eu via que as marcas produziam e você era obrigado a comprar. Hoje mudou a regra. Hoje você tem a opção de... Hoje você tem que fazer o produto para o seu público. Se você não tiver produto para o seu público, esqueça. Identificar o público-alvo e trabalhar ali as necessidades e vontades, a famosa persona. Quer dizer que tem isso também, esse estudo nas franquias, né? Tem franquia que não faz. Tá. Desculpa. Quando eu vou comprar uma franquia, tá? Vamos lá, uma franquia de caneta, um chute aqui. Identifiquei lá uma franquia. Quais os cuidados que eu tenho que ter para saber se de fato aquele plano de negócio que ela está te oferecendo funciona na tua cidade? Porque a gente tem visto aí vários clientes nossos chegam na consultoria durante nesses 21 anos que a gente opera, e alguns nesses 21 anos quebraram muito a cara comprando franquia, né? E eu fiquei assim até meio com o pé atrás. Quando eu te conheci a primeira vez, eu falei, rapaz, eu nunca tinha visto um empresário que durou tanto tempo com franquia e tem, né, continuidade, a gente vê que está vendendo, porque várias, a gente tem acompanhado aqui, vinham com um plano de negócio maravilhoso, né, com aquela certeza que tu ia ter um payback, o dinheiro de volta de investimento a curto prazo. O empresário não queria saber, não, Marcos, eu preciso de dinheiro e tal, e a gente fazia a operação, mas infelizmente a gente acompanhou que alguns realmente não se deram bem. E aí a base justamente desse estudo é aquele plano de negócio, eu acho que é o COF que você falou, né, no começo, que ele te apresenta ali, o estudo. Geralmente eles te apresentam, Marco, desculpa, né, te atropelei. Não, mas pode falar. A COF, né, é um circular de oferta. Lá, o que ele vai falar, tudo que é franquia, ele vai comentar... Mas ele traz os números de retorno, né? Não ali. Não é ali. Até porque a COF fica registrado. Tá. A COF é obrigada para qualquer assinatura de contrato, no mínimo 10 dias de conhecimento da COF pelo candidato. Tem umas regras que existe uma lei, né, que regulamenta. Hoje está regulamentado. E aí a única coisa que ele vai te apresentar lá é o balanço dele. Que isso é muito importante você dar uma olhadinha. Para você ver como é que está a saúde financeira. Muitas vezes as pessoas não veem. É? Não. Então você tem que ser profissional desde o início, né? Sem emoção. Esse é um problema, porque muitas das vezes, aí eu vou até comentar com você, eu acho que qualquer pessoa tem que pegar uma consultoria, no mínimo que assim que seja de um contador, no mínimo básico, porque aí você me perguntou como é que fica esses números. Eles apresentam geralmente, eu falei que tem aquela qualificação para eles apresentarem o número, eles vão te apresentar uma planilha de Excel. No começo ao final da operação, exatamente com a ideia de payback, muitas das vezes chega em 24 meses, e pode ou não pode acontecer, e como eu falei, é um Excel que ele não tem valor jurídico, então você assina um documento sabendo que aquilo ali é um Excel. São possibilidades. Possibilidades que vão depender de vários fatores, mas ali é pelo menos um indicador, né?
E, exemplo, eu posso falar isso na época da Balizar, o que eu fiz? Eu saí levantando toda a concorrência. Eu fui entender como é que era o mercado de lingerie. Legal. Eu fui fazer, foi até, eu digo que foi engraçado, porque passou-se o tempo, a pessoa dispensar mesmo até hoje. E quando eles me ofereceram a Balizar, eu disse, bem, eu sei que eles são fortes, porque eu já tinha levantado toda a estrutura da Rossetti. Eu fui entender que era a Rossetti, composição societária. Rossetti é o franqueador. É o grupo. É o grupo. É o grupo, né? Que eles têm o braço de franquia, que são as fábricas. Tá. Porque se eu tenho uma fábrica, eu tenho alguém que vai fornecer, eu preciso entender que é um fornecedor. Então é uma cadeia. Legal. Que muitas vezes as pessoas se apaixonam pela marca. Mas peraí, como é que essa marca ela se compõe? Legal. Então tinha um grupo Rossetti, fui entender como funcionava, eu entendi que era atacado e eu fiz uma pergunta que passaram 2 dias para me responder. E eu tinha na cabeça deles, ele deve ter dito, esse candidato desistiu. Eu perguntei quantos multimarcas revendem Balizar em Manaus. Passaram 2 dias para me responder, Marcos. Quando me responderam, depois eu tive que cobrar, disse, olha, a gente vai dar andamento, e aí? Ah, Leonardo, são 55 multimarcas vendendo Balizar em Manaus. Caramba, cara. Aí a cara que eu tô vendo a sua aqui, deve ter dito, cara, tu vai te meter na roubada, isso não é uma oportunidade. Por quê? Eu entendi que o mercado era consumidor, a marca já era reconhecida, e eu só precisava fazer meu trabalho. É uma visão diferente, né? Então tem muita gente que fala, cara, vamos dizer que o mercado tem aquele termo que a gente usa aqui, o lago já está muito batido, não tem mais peixe. Pelo contrário, eu vi que existia a possibilidade. Eles mesmo ficaram receosos. Eu disse, não, de passar esse número, talvez. Porque aí voltando até aquela pergunta que você fez, por que você está no Manauara? Eu acho que cada operação tem o seu local de destino. Então, o público que compra no Multimarcas não é o mesmo que compra no Manauara. Então, a gente começa a distinguir, porque Manauara, você já tem um custo para entrar, você tem um custo elevado do ticket médio, é um padrão um pouco mais elevado, de produtos, de marcas, enfim. Isso são esses divisores que você tem no mercado. Show. No varejo, Eu te fiz essa pergunta, só para deixar claro, por que eu te fiz essa pergunta? Manauara ou Amazonas Shopping? Porque a gente faz alguns estudos de mercado e o que passam para a gente, o que a gente tem contestado algumas coisas, alguns números, é que o Amazonas Shopping ele tem mais volume de vendas. Sim. Aí você vai me corrigir, tá? E o Manauara seria um público menor, porém mais caro. Os produtos são mais caros. Você tem a diferença de ticket médio. Na realidade, então é isso mesmo. A gente baliza com ticket médio. Eu não tenho operação, mas eu tenho estudado o Amazonas Shopping desde quando eu comecei. É o mais antigo, inclusive, aqui, né? Mas o potencial dele de venda para um certo ticket médio é, assim, assustador. Os números do Amazonas Shopping são muito bons. Eu vi um processo, eu participei desse processo que foi da compra da Aliança, a Sonai comprou o BR Malls, e houve aí uma dificuldade no fechamento, eu acho que em 5 capitais, Manaus foi uma, exatamente pelo fato da proximidade. Então o CAD teve uma dificuldade para aprovar. Hoje são do mesmo donos? Mesmo grupo, Eu não sabia. Virou Alus agora. E aí nesse processo, Marcos, ficou aquela... E você entende, no meio empresarial acontece muito aquela historinha, aquele rádio peão falando o seguinte, vai ficar um shopping ou o outro vai ter que ser vendido. E aí bateu o desespero na diretoria dele. Eu sentia aqui que existia, dentro do Manaus, eu sentia aquela pressão e eu presumo que no Amazonas Shopping deve ter sido a mesma. E nesse processo acabou que não houve, o CAD autorizou, mas nesse processo teve shopping que segurou o investimento para aumentar a rentabilidade. Isso era esperado e às vezes isso não acontece, você sabe que isso não é assim que funciona. Sim. E teve shopping que falou assim, eu vou apostar. E nisso aumentou o faturamento. Beleza. Então, só que acabou que os dois hoje são o mesmo grupo. Eles estão em paz. Estão em paz. Para vocês, que são lojistas, é importante, essa paz aí. Em termos, porque é muito variado isso, porque a proximidade é ruim. Realmente eu concordo, houve aí, mas eles fizeram isso também. Eu acho que para o CAD foi apresentada uma defesa, acabaram decidindo, cada um tem um estilo e pronto, e a vida que segue,
Uma outra dúvida que é comum a gente também se deparar aqui, e para os nossos telespectadores entenderem, o custo operacional dentro do shopping não se compara a uma loja de rua. Não. Né? Então tem inúmeras vantagens, tem também as desvantagens. Você, lógico, as suas franquias, são marcas conhecidas, as exigências de estar dentro de um shopping com certeza é contratual, mas hoje o empresário Léo Pereira fosse montar uma empresa, uma outra loja, você continuaria dentro dos shoppings ou ia para a rua? Uma coisa, como eu até repeti, né? Até ser mais claro. Depende da marca. Depende do público. Hoje tem lojas que me procuraram, agora recente, e querem para o Amazonas Shopping. Ah, tá. E não que eu neguei, eu comecei a fazer questionamentos, porque hoje, depois, né, indiretamente, eu falei assim, poxa, por que Amazonas Shopping? No final de tanto a pressão que eu dei, eles falaram, você sabe como é que funciona shopping. Às vezes você tem que pegar um carne de pescoço para ter um filé. Eu disse, tá, mas que bom da sua sinceridade, mas para mim não vai, porque eu não entendo, o teu ticket médio não funciona no Amazonas Shopping. Né? E esse é o teu público, tá na Manauara. Enfim, né? Então, tentando te responder, se fosse para a rua, os números são totalmente diferentes, mas não só enquanto número de custos, mas também de faturamento. Essa pergunta é justamente levando em consideração os custos. Então, pelo que eu estou entendendo pela sua resposta, os custos, apesar de ser altos, se justificam. Sim. A gente tem uma margem muito pequena, isso é fato. Eu acho que hoje é muito difícil qualquer grande negócio que tenha grande margem. Não tem o pequeno, o grande, médio. E aí tudo é proporcional. Entendi. Não adianta eu falar que eu vou levar uma loja que precisa estar em shopping por questão de custo de levar para a rua, eu vou acabar tendo prejuízo. Porque o meu público não vai estar lá. Tá, entendi. Mas é aquilo que eu comecei também. Hoje você tem que procurar o seu público, não é o teu público que procura você. Sim, lógico. Redes sociais para quem tem franquia, é importante, não é importante? Qual é o seu posicionamento? Eu acho que o grande divisor de águas foi não sei te precisar enquanto nós avançamos o mundo inteiro depois da pandemia, né? Na questão tecnológica, na questão redes sociais, mídias sociais. Eu acho que avançou até mais do que deveria, que hoje a gente já tem algumas distorções que precisam ser corrigidas. Mas hoje as pessoas, voltando àquilo que eu estou pregando aqui com você, as pessoas querem saber quem está por trás das operações. Né? É muito fato isso acontecer. As pessoas se importam hoje com pessoas. Elas querem se comunicar com pessoas. Então a rede social aproximou. O fato de você não se manter ali low profile, não aparecer, estar por trás de uma marca, vai impactar? Sim. Hoje existem vários estudos sobre isso. Então o fator das pessoas querem se relacionar com pessoas foi uma pós-pandemia que se acelerou muito. Então é importante você estar tentando o básico, pelo menos, se apresentando, demonstrando. E uma coisa que eu sempre tive, né? Eu não participo ou entro em qualquer tipo de operação que eu não me identifique. Legal, isso é importante. Porque não é só o dinheiro que tem que prevalecer nesse momento, né? Porque trabalhar com shopping é de domingo a domingo. Sim, rapaz. As pessoas já acham que é uma vida... tem a loja do shopping, tem dinheiro, é glamouroso. É trabalho, você tem que se identificar com isso. A grama do vizinho sempre é mais verdinha, né? Mas vai lá ver o que ele tem que fazer. Show de bola. E vocês têm liberdade de fazer uma publicação, uma publicidade, ou vocês têm que seguir o que vem lá de cima? Vou até complementar, que você me perguntou, né? Qual é um dos princípios que você tem que buscar na franquia, né? Isso vai depender do perfil do candidato ou do franqueado. Tem candidato que quer tudo desenhado, não quer fazer nada. Ah, tá. Porque ele acha que ali é suficiente e você tem que respeitar a franquia, para ela tá tudo bem, porque esse é o desenho. Eu conquistei isso com as franquias que eu estou trabalhando, porque eles são engessados, né, são marcas consolidadas. Conquistei de que forma? A gente trabalha com números, né? Legal. Hoje é muito fácil, né, você ser técnico e apresentar números dentro do mundo digital. Sim. E você não acho que não tem nada que resista a números, né? Sim. Então você vai com o trabalho. Fui gradativamente, hoje eu tenho uma certa autonomia para alguma das marcas. Legal. Eu estou com a marca nova,
Estou tentando construir essa ponte agora também, assim como construir com as outras. Essa nova não faz parte desse grupo Rossetti? Não, eles são grupo têxtil também. Tá. Eles produzem tudo da Renner, eles produzem o grupo Soma, então hoje eles têm 4 marcas, se eu não me engano. Legal. É um grupo de Santa Catarina. Show de bola. Tem bastante, não é o do tamanho da Rossetti, é o grupo mas Lunelli. É um grupo forte também. Grupo forte. E aí você realmente impacta, porque o grande desafio hoje das marcas é regionalizar o produto. Porque, por exemplo, eu estou com a marca que vem em Santa Catarina, mas eles trabalham muito brand, vem trabalhando, já é conhecida, tem multimarcas aqui em Manaus. Aquele processo da Valizer não me assustou, pelo contrário. Já tem um mercado que a marca não é desconhecida. Já tem clientes fidelizados. Já que vai entender que existe a marca, que agora a marca está em outro momento e ela está dentro do Manauara. Legal. Ela está se posicionando e agora tem uma marca própria, tem uma loja própria e segue. E o marketing, muitas das vezes, ele vem engessado, né? Às vezes as pessoas que estão sentadas em São Paulo não têm a visão. E, por exemplo, eu estou com a marca agora de Santa Catarina, que daí também ainda não tem muita visão da região. E aí entra o franqueado tentar fazer essa aí você vai negociando, regionalização. Vai legal. Tem muitas que não permitem, tá? Entendi. Mais engessado o negócio. Total. E agora nós temos um momento especial, nós vamos degustar um sorvete diferente. Você gosta de sorvete, Léo? Adoro. Show de bola. Você agora vai degustar junto comigo um sorvete diferenciado, um sorvete 100% artesanal lá do meu amigo Alex. Estamos falando aqui da Manauara, que é uma sorveteria que eu convido você a conhecer. Tem 3 opções para você adquirir os produtos da Manauara. A loja nova, que fica ali no Aleixo, naquele shopping novo. A fábrica, que fica lá no Parque 10. Ou o iFood. Você não precisa sair de lugar nenhum. Pode entrar no iFood que você vai encontrar lá a loja Manauara com várias opções de sorvetes maravilhosos. Como eu estou com um convidado fit e eu também estou tentando entrar nessa linha, hoje nós estamos aqui com o sorvete chocolate sem açúcar. Show de bola, já conheço esse sabor. O Léo vai já provar, daqui a pouco vou perguntar dele o que ele achou. Agora, Léo, tem uma pergunta espinhosa aqui para você, meu amigo. Atendimento no shopping. Tá? Você já balançou a cabeça, já deve saber até o que eu vou te perguntar. Já melhorou muito, mas a gente tinha ali uma cultura, eu não sei se isso é no Amazonas, tá? Mas na verdade não é no Amazonas. Acabei de lembrar que a gente vai por aí, a gente percebe um mau atendimento, ou não vamos melhorar isso, um atendimento assim que não combina muito com a marca. O que você acha disso? Você já ouviu falar? Você concorda comigo? Algo que você precisa batalhar cada vez mais para melhorar a equipe, mas infelizmente a gente ouve muito que algumas lojas a gente é mal atendido, a pessoa está te empurrando. Às vezes eu faço um teste, né? Eu sou gordinho, não sou esbelto nem malhado como você, e às vezes aquela roupa fica toda torta e a vendedora tá lindo, então a gente fica olhando. Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa só quer vender. Como é que tá isso hoje na tua mentalidade empreendedora? Marco, eu vou aproveitando, toda vez que você me der uma deixa, isso é mais um ponto para ser analisado na hora de você buscar uma franquia. A franquia tem influência nisso? Total, porque na hora que eu comentei aqui com você que você está ali seguindo ordens, né, porque o negócio não é seu, ele tem que te fornecer um treinamento. Treinamento por empresário? Não só para o empresário, como para a equipe. Gerente, equipe, e a manutenção tem que ser constante. Graças a Deus que todas as franquias que eu estou me relacionando hoje tem um centro de treinamento surreal, né? Então, esse é um ponto que o candidato, a pessoa que quer ir para uma franquia, tem que analisar como que funciona a periodicidade, quanto funciona, como é tratado pela franquia esse treinamento de equipe. Porque você vai pegar um negócio que, teoricamente, vai ter que funcionar. Já tem uma receita do bolo pronta. Porque tem muita franquia, como eu falei para você, vai trabalhar com o dinheiro do franqueado, não oferece uma equipe de treinamento, nem campo. Eu tenho visitas periódicas de equipe, eu estou recebendo, hoje eu estou com a supervisora aqui da BR. Ah, eles vêm te visitar? Vêm visitar, não só para dar um novo treinamento, um apoio de produto com a equipe, mas também para ver se está tudo em ordem. Você comentou do Djalma, o Djalma vai passar por um treinamento novamente. Legal. Com reciclagem. Então, isso é muito importante. Hoje, com a tecnologia, você tem hoje duas delas, eu tenho EAD,
que também faz à distância. Legal. Tenho reuniões quinzenais ou mensais, ou de lançamento de coleção, que geralmente, vamos falar um pouco dos produtos. Geralmente você tem 2 lançamentos ao ano. Tem franquia que tem 4, né, que você separa por coleções de primavera, verão, outono e inverno. E aí, cada uma delas, na teoria, que você já tem 4 treinamentos que são coleções, que você tem que falar sobre produto. Ah, tá. Cada coleção tem um treinamento específico. E aí, não tem como fugir do treinamento de produto você não falar de atendimento. Entendi. Porque está exatamente relacionado com o resultado. Com certeza. O cliente cara. maltratado, ele não volta. Tem algumas lojas que a gente entra, a mulher faz logo aquele raio-x, ela te olha da ponta da cabeça ao pé. A minha filha tá ali rindo. Infelizmente isso é muito comum, né? E eu não ligo muito para isso e finjo que não tô vendo. E se eu... Você lembra que eu falei para você ainda há pouco sobre a questão da cultura, né? Isso pode ser feito tanto pela cultura que antigamente, vamos falar o que é cultura. Muitas vezes as pessoas pensam que aquela plaquinha fica lá, valores. Missão, visão e valores, que são os principais, ela fica ali só para enfeite. Quando você cria uma cultura, aquilo ali é ativo. Com certeza. Né? E passa por isso, né? Hoje, toda a contratação que eu faço, e eu deixo bem claro, a cliente, ele é igual, ele tem que ser respeitado, ele pode estar com a sandália de dedo, ou ele pode estar com a maior grife vestido, ele tem que ser o mesmo tratamento. Não me interessa qual é a qualidade dele, interessa que ele está ali, ele tem que ser bem atendido. Legal. Eu acho que a visão, isso é muito trabalhar com as franquias que eu também trabalho, não existe essa distinção, mas tem pessoas e pessoas, né? A gente não consegue controlar. Com certeza. Todo mundo reclama de mão de obra, eu não vou falar mal de mão de obra, porque realmente hoje, se você for olhar o Amazonas, você tem o varejo tem um concorrente muito grande que é o distrito industrial, né? As pessoas preferem ir para um distrito industrial que tem que pensar menos, né? É mais mecanizado o negócio lá. É mais fácil. E aí não funciona. A venda, eu digo que é um processo. Com certeza. Agora a gente precisa determinar que venda é uma coisa e atendimento é outra, tá, Marcos? E aí o que você está falando é atendimento. Não é venda. A pessoa que vende... o atendimento tem que ser... Eu acho que é o início de tudo, né? Pelo menos dar um sorriso para quem está entrando na loja, eu acho que já é um sinal de boas-vindas. Você se apresentar a marca, apresentar os produtos, apresentar o que está em cada... Porque a gente tem araras, tem locais... Promoções e tal. Se tem promoção, se não tem. Eu digo que promoção é a última coisa que você fala. Olha aí, o empresário falando aqui. A promoção, eu não sou muito adepto à liquidação. Eu fiz uma experiência agora em julho, tem uma loja minha que julho geralmente é liquidação, né? Tem uma loja que eu não vou botar adesivo. Fui contra a franquia. Uhum. Obtive um resultado financeiro muito melhor do que do ano passado. Eu sei até qual é, que eu fui... Aí eu não coloquei adesivo. E as minhas filhas já acharam lá que tinham... Aí eu deixo ser por quê? A liquidação eu vejo de 3 formas. Primeiro, você comprou errado, aí... É um outro ponto que você tem que analisar a franquia. Geralmente me liga, que é muito interessante você fazer. Você ligar para outros franqueados dentro da franquia. Para ver como é que está. O que eles te dão de feedback. Né? Legal. E muitas das franquias obrigam você a ter compra mínima. Né? Uma opção que eu fiz foram franquias que não me obrigam. Legal. Então você tem essa liberdade. Tem essa liberdade. Vou para as coleções, claro. A gente tem chamado Open to Buy, tem muito termo em inglês, né, que é o aberto para compra. Então, a gente faz uma análise do teu estoque atual, o estoque da venda anterior, versus a tua projeção de crescimento ou não para essa compra. Então, eles te dão um limite, eles te dão um número. Você pode comprar mais, pode comprar menos. Aí é a opção sua, porque isso está dentro balizado um pouco com aquele Excel que a gente falou no início, Sim. Que dava a projeção de faturamento, enfim. Que também ele baliza esse OTB. E essa questão do atendimento, então, esse é um ponto que tem que ser analisado. Essa franquia vai procurar uma franquia, eles têm treinamento, eles dão consultoria constante, porque tem franquia que tem supervisor, consultor e analista de campo. Então, qualquer um dos 3 vão fazer praticamente a mesma coisa. Por exemplo, na Valizel hoje eu tenho um consultor que por que é consultor? Ele prepara o franqueado e gerente para a operação. E é constante. Show. São os custos que muitas vezes perguntam, poxa, mas a franquia ganha dinheiro. Nesse caso, as franquias ganham dinheiro vendendo produto, porque essa consultoria, o que a gente paga, até digo, muitas vezes eu sou contra alguns franqueados, fazem lá a panelinha, eu não participo muito,
que querem saber o dinheiro que foi do royalties, o dinheiro que foi do fundo de propaganda, o que foi feito com isso. Esse custo, eu já te falei, imagina, você tem um aplicativo lá constante sendo alimentado, né, com pessoas sobre treinamento, sobre produto, né, mexendo estilo, falando em marketing e principalmente falando no comercial. Você tem pessoas de campo que vêm à loja eventualmente. Você tem essa consultora que liga toda semana para a tua gerente ou para você para dar consultoria. Tem um custo. Sim, lógico. Não existe almoço grátis, né? Não. É isso? Então, realmente, isso tem que ser olhado quando você for adquirir uma franquia. Show de bola. Olha, o Léo está trazendo várias dicas importantíssimas, né? E nós estamos ouvindo aqui de um empresário que vivenciou isso na hora que estava implantando seus negócios. Com certeza foram vários desafios, porque apesar de você comprar ali uma receita de sucesso, a implantação sempre é um desafio, né? Ainda mais que muitas vezes o estudo de uma franquia foi feito lá no sul, sudeste, nós estamos no extremo norte. E as culturas, às vezes o gosto, né, do consumidor é totalmente diferente da turma lá de baixo, né? Mas falando em atendimento, eu não posso deixar de falar aqui. Se você quer comprar um sistema solar para sua casa ou para sua residência, o melhor atendimento que você vai encontrar é lá na Hardsol. Você já sabe, eu sou cliente do John, e inclusive nós já divulgamos a nossa conta de energia aqui, que era 3.000, hoje está abaixo de 150, né? E isso é uma realidade, você já deve ter visto a gente publicar aqui, e isso pode acontecer com você, uma redução de 95% com o sistema solar bem implantado. Então, se você quer ter aí um investimento que realmente te traga um retorno, falando em sistema solar, procura a Hardsol, que eu tenho certeza que lá, além do excelente atendimento que a gente está conversando aqui com o Léo, lá também tem um sistema de pós-venda fantástico. E não é só isso, ele acompanha, ele monitora o teu sistema solar, e eu não tenho a preocupação de estar olhando aqui para o meu celular para saber se as placas estão 100% performando, porque ele faz isso por lá. Mas, meu amigo, me diga uma coisa. Principais desafios para quem quer ser franqueado. Qual que é, ou o principal desafio que você pode compartilhar conosco? Eu já coloquei alguns pontos. Você já falou muito, já trouxe aulas aqui. Mas para ti, qual que é o principal? Todos são esses pontos que eu coloquei, né? Desde você analisar a parte financeira, né, econômica da operação. Isso é bom sempre tiver alguém para te dar uma consultoria, né? O mínimo, pode ser um economista, que seria o ideal, né? Você entender. Um contador, né? Um contador também é um excelente profissional, um administrador também. Buscar todas as informações do mercado, ser técnico. Eu gosto muito de fazer aquela análise SWOT, né? Sim. Acho que ela é básicazinha e ela te ajuda. Então você faz um levantamento técnico ali, técnico fala informações do mercado, onde você vai atuar, quem é o teu público-alvo, a potencialidade, até onde esse mercado pode ir, onde ele não pode ir. Vai dar um trabalhinho. Sim. Mas você tem que entender que é um contrato de 5 anos. Mínimo, né? Pelo que o Léo trouxe de informações, e realmente foi muito rica a participação dele conosco, franquia, apesar de já ser ele um modelo pronto, não é para amador, né? Eu percebi pela nossa conversa que o empresário ele tem que estar preparado mesmo para adquirir, né, ou para participar de uma franquia, talvez até mais do que uma marca própria, porque tem uma série de obrigações e deveres que tem que ser cumprido contratualmente, não é? Você é obrigado às vezes a fazer coisas que talvez você ache que não vai dar certo. Mas você é obrigado a fazer, por isso que eu falei, você não é dono do negócio. Muito legal isso aí, saber. Tem um benefício de você, se você fizer essas etapas que eu falei, né, buscar todas as informações da franquia, né, e principalmente ver o tamanho da franquia, porque tem muita franquia que tem 2, 3 lojas que é franquear. Entendi. Desculpa, eu não tenho experiência nenhuma. Não está preparado, né? Não. Vai dar problema. Né? Legal. E eu acho que se pegar esse roteirinho, né, de você tentar levantar, você tem tudo para dar certo. Mas vai depender de você. Se você for botar na mão de outra pessoa, o gerente para tocar conta e chegar ao final do mês, eu quero ver o DRE. Sobrou tanto, eu vou tirar. Esquece que não vai dar certo. Não. Você falou que tem loja em Porto Velho e a gente tem falado muito em crescimento de Boa Vista. Tem alguma intenção de ir para Boa Vista ou está fora dos seus planos? Não, Marcos, hoje eu estou... Ou está focado mais na capital focado, mesmo? Não, hoje se eu tiver que expandir, eu vou para a Amazonas Shopping.
Ficar só na região aqui. Porque, como eu tenho o exemplo do André, que hoje tem uma estrutura muito boa de pessoas, que a gente falou aqui, eu disse que eu não gosto de falar sobre o problema que todo empresário reclama, que são pessoas, né? Mas isso eu acho que dá para ser vencido, né? Eu acho que com uma cultura forte numa empresa, o seu trabalho, você consegue buscar... Treinamento, investir em treinamento, levar dinheiro ali pro Chiro. Exatamente, você não tem que ter medo de formar pessoas. Não, eu acho que as pessoas, o teu principal ativo hoje dentro de uma empresa é as pessoas. Eu coloco que são alguns pilares, né? Você tem que fazer gestão de pessoas, gestão de estoque, que esse é o principal, independente de qual tipo de operação, você tem que ter um estoque de alguma coisa, então vai ser de comida, vai ser de vestuário, você tem que fazer a gestão, porque é aí que está o teu dinheiro. Sim. Não é mal a gestão, que aí volta, eu acabei não falando sobre a liquidação, né, que é você compra mal, você está precisando de dinheiro, ou teu produto não é bom. Esse é o motivo da liquidação, eu não acabei não concluindo porque que eu não gosto muito de liquidação. Então, porque a gente tem um ciclo, né? A gente tem um limite, você faz a compra na coleção, você não vai vender ela 100%. Você vai vender uma parte, outra parte ela vai ter que ir para a liquidação. Nessa questão da coleção que você está colocando aí, como é que fica você que tem uma região aqui de Manaus que é praticamente inverno e verão? Né? E no sul e sudeste são 4 estações. Como é que tu gerencia isso ou tu tem liberdade? Não quero essa daqui porque não tem público para isso. Porque a gente passa em algumas vitrines, por isso que eu estou te perguntando. Tem loja, não vamos falar nome, mas loja vendendo roupa de frio aqui em Manaus, cara. Então, como é que vai vender aquilo lá? Vende. Vende? Eu não sei qual é a loja. Exemplo, lá na VR, você vai viajar, precisa ir para São Paulo. Não, tudo aí bem. Você vai passar lá, você vai comprar roupa de frio. Nesses casos, sim, né? Então, mas, exemplo, eu tenho... essa possibilidade, porque eu falei, um dos pontos que também quando eu fui olhar uma franquia, era essa possibilidade de eu poder negociar essa flexibilidade. Show de bola. Então, quem vai comprar uma franquia tem que estar atento também a essa possibilidade. Porque se você ficar engessado na compra, você vai acabar recebendo aquilo que eles querem te vender. Não faz sentido para a tua região. Show de bola. Olha, eu gostaria de te agradecer. Você trouxe uma aula prática, principalmente para quem quer entrar no mundo das franquias. Muito interessante. E quero te parabenizar pelas lojas. Eu que sou cliente praticamente de todas elas, ou acompanhando minhas filhas, ou lá na VR. Eu que agradeço. Você tem um estoque bastante interessante. E uma dúvida falando da VR. Rapaz, ali tem muito dinheiro investido, porque tem uma amplitude, né, de opções ali. E ali a empresa manda em consignado ou é você que compra? Não tem nada de consignado. Ali é investimento do franqueado, então. Inclusive, exemplo, a VR não é fábrica, né? Parte vem importado, né? É italiano. Outra parte é produção no Brasil. Então você, quando faz o pedido, o teu pedido já está amarrado, você não pode nem diminuir. Ou seja, aquele teu estoque todo é investimento teu. Investimento próprio. Né? Show de bola. Todas as franquias são assim. Todas, né? São raras aquelas que trabalham com consignado. Tá? Geralmente, a primeira compra, dependendo, isso é uma coisa que tem que ser observada também, que desculpa, isso é bom que você vai me tocando, vai me jogando a bola, vou lembrando aqui algum ponto que é principal esse. A compra do primeiro estoque, parte dela tem que ser consignada, entendeu, Marcos? Porque você está entrando numa região, a não ser que já seja uma loja que você está pegando repasse. Sim, exemplo, já tem histórico. Porque você não tem histórico nenhum, você não sabe qual é a grade, não sabe quais são as cores, não sabe qual vai ser a tendência daquele público. Então é um ponto a ser analisado na franquia se for de vestuário. Show de bola. Olha, poxa, vai ser consignado, vou poder trocar algumas peças depois, porque senão pode acontecer de você comprar e em vez de rodar 90%, 90%, que são os números aceitáveis daquela coleção, você vender, só rodar 30%. Show. Mais uma dica importante do empresário Léo, que esteve aqui conosco, trazendo aí muita dica importante para você que quer montar uma franquia. Muito obrigado pela presença, Léo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Agradecer aí a sua audiência. A gente se encontra na próxima semana aqui no nosso podcast e o assunto é dinheiro. Até lá.